Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Vou continuar hoje estudando sobre a vida do nosso grande apóstolo Paulo. E eu quero lhe dizer que lá, na estrada de Damasco, quando ele teve aquele encontro extraordinário com o nosso Senhor Jesus, ali, ele deixou de ser uma pessoa carnal, uma pessoa natural, e passou a ser uma pessoa espiritual, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de si. O seu corpo se tornou o templo do Espírito Santo de Deus. Mas lá em Damasco, depois que Ananias orou e intercedeu por ele, nos diz que ele se encheu ainda mais do Espírito Santo de Deus. Porque esta foi uma das promessas de Jesus. Queria enchê-lo do Espírito Santo, porque ele era um vaso escolhido para evangelizar os gentios. E nesse interim de Damasco até Jerusalém, no devocional anterior eu falei que ele saiu de Damasco e foi para Jerusalém. Nesse período ocorreu ainda 3 anos. Ele ficou ali em Damasco, na Síria, evangelizando durante 3 anos. Mas diz que ele ficou ali com o objetivo de estudar mais sobre quem era Jesus. Só depois desses 3 anos, aí sim que ele voltou para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele também não foi bem recebido pelos apóstolos, pelos líderes da igreja primitiva. Só depois que Barnabé o apresentou e testemunhou para os apóstolos sobre a conversão de Saulo, aí sim, eles o receberam como cristão. E lá nos fala que ele ousadamente pregava para as pessoas, pregava na sinagoga, nos templos, e ele não temia testemunhar de Jesus para as pessoas. E lá em Jerusalém começou também a haver uma perseguição contra a sua vida. E agora os apóstolos, líderes da igreja, tiveram que levá-lo até Cesareia, de Cesareia embarcá-lo para a sua cidade natal, para Tarso. E lá em Tarso, ele permaneceu 10 anos evangelizando, talvez os seus familiares, os seus amigos, as pessoas de Tarso e de toda a Síria. Só depois de 10 anos que ele voltou a ter um reencontro com os apóstolos, com os líderes da igreja primitiva. O que eu quero dizer para você, meus amados, é que nós também, na atualidade inclusive, somos tremendamente perseguidos às vezes pelas pessoas que não aceitam o cristianismo. Em muitos países, nossos irmãos são aprisionados, martirizados, exatamente por ser cristão, por testemunhar de Jesus. Mas Jesus nos disse: seja fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida eterna. Então que nós possamos, por mais privações, por mais perseguições que nós tivermos, por sermos cristãos, por testemunhar de Jesus, mas que nós venhamos a ser fiéis, ser fiel até a morte. Que assim eu e você possamos ser, para testemunhar de Jesus, para evangelizar aquelas pessoas que estão indo para o inferno, para que elas também sejam salvas, ok? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e que Deus nos abençoe para que nós continuemos sendo verdadeiras testemunhas dele aqui nessa terra, ok? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e Deus abençoe os seus familiares abundantemente. Amém, amém e amém.